Agora para saber informações do Cruzeiro, ao vivo comigo, Emerson Pansieri. Bom dia, Xará. Bom dia, Romano. Forte abraço a você que nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando 11 horas 42 minutos. Estamos aqui no Rio acompanhando esse Cruzeiro, chegada ontem do time celeste, uma chegada também ali na Praia do Leme, Hotel Hilton, onde a equipe está concentrada e só pensando nessa partida contra o Fluminense. Daqui a pouquinho tem aquele almoço, né? Aquele almoço especial. Os jogadores do Zé Ricardo já se também a parte nutricional, óbvio, que manda muito também num dia de tanto desgaste, que vai ser às 9h30 da noite aqui no Maracanã. Por falar no tempo, Romano, hoje 28 graus, a temperatura, a sensação de 30. Mas, sinceramente, viu, tá nublado, mas tá calor, viu? Tá meio nublado para quem tá nos acompanhando no YouTube, mas tá bem quente aqui no Rio de Janeiro e certamente vai estar quente também. O Cruzeiro quer fazer um jogo para cima do Fluminense com um calor ali para a defesa do Fábio, quer colocar correria, quer colocar qualidade, e a gente vai contar tudo aqui no Rádio Esportes. Antes de falar especialmente do time, Romano, eu acompanhava o Rádio Esportes da segunda-feira e ali o Fabrício Calazans trouxe uma notícia importante do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele chega à 7ª semana de recuperação e é um jogador que vem acompanhando os jogos do Cruzeiro do lado de fora, não está jogando por conta dessas 2 lesões no joelho. E aí o Cruzeiro passou um feedback ontem, passou uma resposta legal falando da transição. Ele sai da transição, então, da fisioterapia para a preparação física, ou seja, cumprindo as etapas do Departamento de Saúde, que é integrada com a preparação física. É um trabalho que anda junto, fisioterapia, preparação física, Departamento de Saúde, para ter o melhor do atleta, sem queimar etapas, para quando ele for a campo, estar realmente pronto, então atingindo a 7ª semana de recuperação, o Matheus Pereira. 11 horas 45 minutos, marcou o sinal da Itatiaia. Vamos falar do Cruzeiro, o time para hoje. Ô, mano, o Zé Ricardo gostou muito do que viu do Nicão. Inclusive, na próxima participação, prometo que vou dar um raio-x aí do Nicão. Então, uma possibilidade muito grande do Nicão começar essa partida e na vaga do Arthur Gomes, como venho trabalhando nessa informação desde a turma do bate-bola de ontem. Já é uma alternativa de jogo que o Zé Ricardo gostou da entrada do Nicão, pela maneira que ele faz essa função que ele acha que é importante no Cruzeiro. Trocou uma ideia federal aí com o Nicão, falou com ele, falou assim, preciso de você, preciso da sua experiência, preciso da sua forma de jogo, e aí então vai ganhar essa chance. Está com cara de Nicão hoje. E o Lucas Oliveira, eu já falava disso com você ontem aqui no Rádio Esportes, ele vai sim atuar ao lado do Neres para essa partida contra o Fluminense, ou seja, é o Zé Ricardo, Romano, se a gente pode dizer, ele já vai colocando a filosofia dele de trabalho, né? Ele vai colocando a forma dele de trabalho e, pelo jeito, para conquistar também essa confiança dos atletas no estilo de trabalho agora do novo treinador do Cruzeiro, que é o Zé Ricardo. Romano. Aos poucos o Zé Ricardo vai colocando ali o que ele pensa de time e as ideias dele. Ele não vai mudar radicalmente, né, Alexandre? Até porque chegou agora, ele não é burro o suficiente mudar radicalmente o plano de voo de um avião que já está no ar, né? Bom dia. Bom dia, Romano, Pansieri, Edu, quem acompanha a gente. Claro, né, é a manutenção, só que eu acho que eu prefiro cada jogo ter a sua história, sabe? E o jogo com o Santos foi uma realidade, o jogo com o Fluminense é outra, completamente diferente, até porque o Fluminense terá um time bem diferente. O Wellington trouxe aí a formação, é um meio de campo muito mais forte do Fluminense, com André, Alexander e aí o Martinelli que o Wellington trouxe, a outra opção é o Lima, mas são 3 jogadores de muita força no meio. O Marcelo não joga o Diogo Barbosa, então ele forma uma dupla com o Keno, que é fortíssima. Então o Wesley seria fundamental no jogo de hoje para ajudar na marcação desse lado esquerdo do Fluminense. O lado Wesley direito vai, viu, Simões? Oi? O Wesley vai. Sim, porque pois é. nós estamos fazendo esse mistério. É o Wesley, Nicão e o Gilberto. Eu acho o Nicão, a realidade dele do Santos foi porque ele entrou durante o jogo, a história do jogo já era bem diferente, o Cruzeiro já tinha 1-0 no placar, tinha espaço. Eu acho prematuro ainda, um jogador ficou tanto tempo sem jogar e não é um jogador que tem muita intensidade
tá? Principalmente se for manter o meio com Jussa, Lucas Silva e Vital. É outra coisa que eu faria. Diante desse meio-campo do Fluminense, eu colocaria 2 volantes, Jussa e Machado, mais o Lucas Silva, para poder brigar no meio de campo, até porque o Vital não vem fazendo bons jogos. Mas, de toda forma, a torcida é total para que dê certo e que a estratégia do Zé Ricardo esteja correta. Antes do jogo, eu vejo isso, o Fluminense com o lado esquerdo muito forte e com um meio de campo muito forte, o que inclusive nem é marca do Diniz quando ele joga com o Ganso. Que aí é só André e Ganso e os 4 lá na frente. O Arias ajuda muito, mas pelo lado do campo, com o John Kennedy, o Cano e o Keno. Hoje vai ser um pouco diferente e o Fluminense pode ter até 3 volantes no meio de campo, o que tornaria o setor muito mais competitivo em relação ao que é normalmente, ô Romano. Ô Edu, bom dia. O que você pensa sobre isso? Eu até acho que o Diniz vai de Lima, né, no time, tá jogando em casa, tornar um time mais ofensivo, até porque foi o Lima quem entrou na vaga do Arias, até meteu um gol, né? Contra o Vasco, exato, no último jogo, e eu concordo com o Simões. Eu entendo o Zé Ricardo, mas eu faria diferente, olhando muito o adversário. O Nicão foi muito bem contra o Santos, mas no momento em que o Santos jogava quase que num 4-2-4. Dava muito espaço para o Cruzeiro, já não se preocupava tanto em defender, apenas em atacar. E eu acho que é fundamental para qualquer time que vai enfrentar o Fluminense fazer uma marcação muito pesada na saída de bola, pressionar a saída de bola do Fluminense. E eu não vejo os atletas escalados tanto com essa característica. Nicão, principalmente, o próprio Gilberto. Eu teria o mesmo meio de campo que o Simões falou, com Jussa, Machado e Lucas Silva. Adiantaria Jussa e Machado para pressionar... Lucas Silva e Machado para pressionar junto dos atacantes. E os meus atacantes seriam Wesley, Arthur e Bruno Rodrigues, que tem capacidade de fazer essa pressão e, se essa pressão for furada, tem a capacidade de recompor. Eu não vejo nesses atletas que o Pansieri trouxe, com informação, tanto essa capacidade, mas é aquela história. O Zé Ricardo tem muito mais informações que a gente, ele certamente estudou muito o Fluminense, é um jogo chave, Cruzeiro tentar emendar uma sequência de bons resultados, mas é um adversário muito mais difícil, muito mais completo em termos de ataque e de defesa do que o anterior, do que o Santos, que o Cruzeiro venceu. É esperar para ver e tomara que dê certo ou que deem certo as escolhas do Zé Ricardo. Pois é, essa é a expectativa do torcedor do Cruzeiro, viu, Xará? Essa é a expectativa de todos nós para buscar esse resultado importante contra o Fluminense, que é sempre um adversário de muito respeito por que faz nos últimos anos, né? É um elenco de muita qualidade, é um elenco de ainda o treinador da seleção brasileira que comanda, então a gente sabe o que é e como é difícil jogar aqui no Maracanã contra o tricolor das Laranjeiras.